Olá para todos, pessoal. Muito boa tarde. Muita alegria aqui de iniciar o segundo ciclo de encontros de Web de Debates, intitulado Independência do Brasil, Imaginários Sociais e Práticas de Educação Antirracista, né? Que é uma promoção do Laboratório de Ensino de História da Universidade Federal Fluminense e do projeto de extensão Práticas de Educação Antirracistas, Representações do Negro e Indígenas nos Livros Didático e Audiovisual, e também do próprio História, né, da Universidade Federal Fluminense. E hoje nós estamos convidando aqui todos a participar do segundo encontro, de um total de 5, que serão 5 encontros, que tem como ponto central os imaginários sociais no processo de independência do Brasil, né? Na semana passada, eu falei eu mesmo, né? Estou fazendo aqui né? Eu falei sobre as audiografias, e nessa semana nós ainda estamos parando o terreno, né, para falar da construção de um produto-processo, que eu gostaria, talvez eu chamaria assim, né, um produto-processo que nos ajudaria a compreender a independência de uma maneira crítica, né, a partir da fala, então, de pesquisadores na área de história, na sua relação com a linguagem midiática, com a história pública e com as práticas de educação antirracistas no ensino da história. Então, é nesse sentido mesmo da gente pensar como que a linguagem midiática pode nos ajudar a entender e a compreender as práticas de educação antirracistas no ensino da história. Então, esse é o segundo encontro, né, que nós estamos realizando. E esse segundo encontro vai ser... Nós temos o prazer de falar com Raoni Cassim Maia Ferreira, que desde 2017 tem feito um trabalho muito legal, aí apareceu aí agora, né, para a gente, que é um trabalho bem legal, a palestra de hoje tem por tema os usos e possibilidades do podcast no ensino da história. E assim, nós agradecemos profundamente o Raoni, né? Eu vou apresentar primeiro o Raoni aqui, depois eu vou passar a palavra para ele, né? Mas antes de falar isso, eu vou falar um pouquinho da dinâmica que a gente vai fazer aqui. O palestrante vai ter de 30 a 40 minutos para falar. Depois nós abriremos para o nosso público para que nós possamos... Ele já falou que quer fazer mais uma conversa, né, bem podcast mesmo, né, Raoni? Exatamente. E aí, então, nós vamos abrir então, para o público para poder estabelecer uma conversa, né, com o nosso palestrante, que nós temos o prazer aqui de convidá-lo, né? E para isso, então, eu vou apresentar um pouquinho da pesquisa dele, da trajetória, então, do Raoni Cassim Maia Ferreira, né? Possui graduação em História, mestrado em Ensino de História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente é doutorando em Educação pela PUC-Rio. Tem experiência de pesquisa na área de História e Educação, com ênfase em História Pública, Tecnologias de Informação e Comunicação e História Digital, e desenvolve projetos na área de História Pública através do site Sobre História, que eu já estou recomendando de uma vez aqui, né? Visitem, muito legal, e do podcast que tem o mesmo nome. Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso palestrante, o Raoni, e desde já nós agradecemos a ele a disponibilidade, né? E depois a gente volta a conversar mais um pouco sobre esse processo. Por favor, Raoni. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, professor Luiz, pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, trazendo esse tema de tamanha importância, porque a gente está vivendo um momento de um processo pandêmico bem intenso. Então, discutir as tecnologias de informação e comunicação, as mídias, e nessa relação com o ensino de história, acho que é fundamental no momento que nós estamos passando. Afinal, a gente acaba que praticamente todos os professores, de alguma forma, tiveram que, forçadamente, entrar nessa disputa de narrativas na internet, por conta dos últimos acontecimentos que toda a humanidade acaba passando. Então, o domínio dessas ferramentas, esse ferramental disponível, né, das tecnologias de informação e comunicação, acaba tomando cenário nacional, a vida de cada um dos professores que aqui estão assistindo, ou pesquisadores, acaba que é um tema que a gente não consegue mais fugir.
Então, acho super importante a gente discutir essa temática, trazendo um podcast, que é o tema da minha pesquisa, para pensar um pouco o ensino de história. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, gente, eu vou me apresentar novamente, assim, mas de uma forma um pouco mais, vamos colocar, um pouco mais pessoal, né, não acadêmica, para que cada um que esteja acompanhando a transmissão, a galera que vai ouvir depois, para que a gente possa ter alguma sintonia. Então, eu, como o professor disse, sou pesquisador na área de ensino de história, né? Sou formado em história, meu mestrado em ensino de história, fui formado pelo Prof. História, da primeira turma do mestrado profissional em ensino de história, lá no UFRJ, fui orientado pela professora Ana Maria Monteiro, uma professora incrível, uma pesquisadora formidável, que me inseriu nessa dinâmica aí de pesquisar o ensino de história. Atualmente estou fazendo doutorado em educação na PUC do Rio, onde sou orientado pela professora Patrícia, uma orientadora incrível, que a gente está discutindo um pouquinho sobre a relação do ensino de história, as novas tecnologias, né? A gente fala novas tecnologias no sentido das tecnologias digitais, como podcast, YouTube, essas mídias, no contexto de polarização entre historiadores e não historiadores que produzem narrativas históricas para a internet. Então, estou discutindo um pouquinho dessas questões. Mas, além de tudo isso, eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, apaixonada por história, né? Então, ao longo da minha pequena vida, eu só tenho 30 anos, eu tenho trabalhado um pouquinho na sala de aula com tecnologia com os meus alunos, mas, para além disso, também eu tenho consumido intensamente conteúdos históricos através da internet. Sempre fui uma pessoa que buscou muita leitura de blogs, sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande com mídias, então o podcast já está já faz parte do meu cotidiano desde 2013, quando eu conheci o primeiro podcast, que é o podcast do Nerdcast, e a partir dali eu tive uma aproximação maior com a mídia. A partir de 2014 eu comecei a produzir, né, o Sobre História Podcast com alguns colegas aí do mestrado, e os canais no YouTube, que eu sou apaixonado, então sou um consumidor de conteúdos históricos digitais. Então, além de alguém que pesquisa sobre isso, uma pessoa que consome sobre isso e também produz sobre isso. Então, essa é uma questão que eu quero deixar bem claro aqui, o que eu vou falar, as questões que eu vou trazer, é pensar muito mais a tecnologia no ensino de história, para além de uma dinâmica de a tecnologia é boa, a tecnologia é algo fundamental. Não. A gente vai querer discutir, trazer as possibilidades de se pensar um ensino de história para além dos espaços tradicionais de ensino, isto é, a universidade e as escolas, pensando na história como algo, como um ensino público. Então, o podcast entra nessa discussão para nos mostrar o quanto é importante hoje, nós historiadores, estamos inseridos nos espaços digitais e como nós, pesquisadores, também precisamos pensar sobre isso. Afinal, a gente está sendo permeado todo momento, bombardeado por narrativas históricas, por pessoas que não são historiadores, né, de formação, ou não são de nenhuma área próxima a nós, e que, de certa forma, estão tomando o espaço digital, o espaço público digital, né, como um lugar aí de militância de suas pautas políticas, suas pautas ideológicas, suas pautas políticas, né, no sentido de poder. E nós estamos aí, onde estão os historiadores, né? Onde estão a academia, onde estão os professores inseridos nesse espaço? É uma pergunta que eu sempre faço, onde nós estamos nesse sentido? E aí é uma discussão que eu acho fundamental de nós trazermos nesse momento. Então, eu sou uma pessoa ávida por tecnologia de informação e comunicação, e eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência com essa mídia, o podcast, e como nós podemos pensar esta mídia na relação do ensino de história. Vou aqui compartilhar uma tela com vocês, que é um slide. Vou trazer aqui para vocês, já vou subir aqui. Está todo mundo vendo, né? Bom, é um pouco da minha pesquisa, tá? E estou trazendo para vocês a última atualização que eu trouxe de discussão, que é um curso que eu estou dando na Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, sobre podcast e suas possibilidades para os professores da rede. Então, eu vou trazer um pouco dessas discussões bem atualizadas que eu tenho feito com esses professores. Então, o nome da minha dissertação de mestrado foi Usos e Possibilidades do Podcast no Ensino de História, né? Meu nome é Raoni Cassimaia Ferreira, aqui é um pouco da minha apresentação, vocês já viram. E eu faço uma discussão, inicialmente, trazendo para a realidade escolar dos professores,
E aí eu vou chegar no espaço público, tá, gente? Mas eu vou passar primeiro pela sala de aula. Entender um pouco das competências da BNCC, que ela nos traz, e ali a nona competência, que está presente lá no texto base da BNCC, na página 9, que diz o seguinte, que uma das nossas competências enquanto profissionais, enquanto educação no sentido escolar, é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, né, aí incluindo a escola, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E aí eu comecei na minha última palestra do curso, colocando um xizinho aí na palavra criar. É interessante a gente pensar numa BNCC, numa Base Nacional Curricular Comum, que parece que está 70 anos no futuro, né, talvez 80 anos no futuro, que vai dizer que é competência da educação, de nossos professores, ajudarmos os nossos alunos a criar tecnologias. Isso já é uma bizarrice por si só. Afinal, quem conhece a realidade escolar brasileira, o tamanho da desigualdade dos nossos alunos, potencializado pela pandemia agora, a gente está vendo isso, que a gente criar tecnologias é uma coisa, talvez seja uma coisa impossível de se pensar dentro de uma escola pública, infelizmente, né? Existem projetos, iniciativas na educação, a gente tem aí o ensino médio, a gente tem a educação profissional no ensino médio, mas não é uma realidade muito pequena, é presente principalmente nos centros federais de ensino, né? Mas na educação municipal, a maioria das realidades não são assim. Então é importante a gente compreender e utilizar as tecnologias, porque elas fazem parte do nosso cotidiano, é uma realidade que a gente não consegue mais desconectar, principalmente numa realidade pós-pandêmica, isso vai ficar, acredito eu, isso é uma questão que eu sempre defendo, mas é importante a gente discutir um pouco e problematizar essas questões. E aí, chegando nessa questão da mídia, podcast, o que é? É uma mídia de áudio, vídeo, transmitida via subscrição feed. Para quem não conhece a mídia, compreender um pouquinho que não tem aqueles canais que a gente assina, como o YouTube, e a gente recebe uma notificação no celular, olha, tem um tal vídeo novo no canal tal, você recebe no celular um aviso. Ou quando você assina um blog, você recebe aí no seu navegador um aviso, olha, tem uma matéria nova que chegou. Isso era muito comum ali em meados dos anos 2002, 2003, 2004, onde a gente costumava seguir muitos blogs, né? E a gente era avisado através dessa subscrição feed, né? Feed RSS, que é comumente utilizado em blogs, e eles nos avisavam que essa mídia estava disponível para a gente ler. Aí seja um vídeo, né? Uma foto, uma matéria do blog. Então a gente era avisado com isso. E aí o podcast, ele surge nessa relação entre o feed RSS, né, essa tecnologia de indicação de conteúdo, e um programa desenvolvido por um DJ chamado Adam Curry, que ele criou um sistema através do conectado junto ao iTunes e aquele aparelho de reprodução de áudio da Apple, que hoje em dia ninguém mais usa, né? Algumas pessoas têm, mas é raridade, que é o iPod. E o iPod, ele tinha uma certa conexão com a internet, isso lá em 2004, tá, gente? Já tinha uma conexão com a internet muito baixa, mas tinha essa tecnologia. Ele desenvolveu ali um software, uma maneira de fazer um link entre os arquivos de áudio que ele produzia e o que a galera queria assinar através desse aparelho, né? Então, a galera começou a utilizar essa tecnologia para assinar músicas, né? Para pegar áudio que esse DJ lançava, era um DJ da MTV. E aí, através ele utilizou essa subscrição feed para poder avisar, olha, tem uma música nova, lancei uma música nova, baixa aí no seu iPod. E aí a galera começou a adotar isso. E nesse mesmo ano, 2004, 2005, começaram os primeiros programas de áudio a serem produzidos para a internet, num formato bem parecido com as rádios, né? Eram programas musicais, primeiramente, depois começou a ter aquela ideia de programas de debate, conversas, entrevistas, e elas começaram a ser disponibilizadas através dessa mídia. E aí, gente, na última atualização, lá na época do iPhone 5S, ainda do lançamento do iPhone 5S, a Apple adotou de vez o sistema de subscrição feed, através de um aplicativo chamado Podcasts, que foi lançado de forma nativa para os aparelhos para iPhone 5S em diante.
e as pessoas já, a comprar o celular, já tinha esse aplicativo no celular e foi adotado como um sistema tradicional aí tradicional não, como sistema oficial, perdão, de transmissão de arquivos de podcast. Interessante que até então a galera fazia isso por trás dos panos, vamos colocar assim, né? É sempre a galera da internet desenvolvendo aplicativos próprios, como o aplicativo Podcast Addict e outros programas que a galera usava para assinar esse feed e ter acesso aos podcasts. Ou a galera ia direto ao site daquele produtor de conteúdo ou blog, que é o caso do Nerdcast, e fazia o download direto desse programa de áudio sem o feed. Então, só que isso começou a crescer, né? Assim, as pessoas começaram a consumir muito podcast. Tem da Podpesquisa, que era feito por Podpesquisa, é uma pesquisa feita a cada 2 anos por produtores de conteúdo de podcast, que eles perceberam que a mídia estava aumentando de uma forma muito grande. Isso criou, na verdade, um grande mercado de pessoas que começaram a criar tecnologias, começaram a criar softwares para poder transmitir o podcast nos celulares, que nesse momento os smartphones estavam crescendo, né? Até então a galera ouvia muito isso no iPod, ou a galera colocava no aparelho de MP3, ou baixava no computador e ouvia assim. Agora não, a galera começou a ouvir muito no celular. A galera andava, ia trabalhar no seu deslocamento de trabalho, disso tudo, a galera começou a ouvir muito podcast através dos celulares, e isso se tornou cada vez mais popular, até o ponto de que grandes serviços de streaming, como é o caso do Spotify, do Deezer, adotaram o podcast como inserida na sua plataforma. E a galera começou a utilizar o Spotify e outros aplicativos, né, de streaming para poder acessar os podcasts. Isso também deu um grande boom na mídia. E hoje a gente tem até a Globo produzindo podcast de cada um dos seus programas. Final do Fantástico, todo mundo... Eu lembro ano passado, no início da pandemia, eu estava assistindo Fantástico, assim, à noite, né? A gente liga a televisão e fica conversando. De repente escuta a palavra podcast. Olha, assim, estava lá na Globo, acessa aí nosso primeiro podcast. Então, acessa lá no site, você vai ter acesso a isso, a Globo falando de podcast no horário nobre. Que legal, né? E a gente viu que essa mídia tomou uma proporção muito grande, principalmente no momento da pandemia. Algumas pesquisas vão dizer aí por volta de 56% de aumento de acesso no isso do ano passado, tá? Na mídia podcast durante a pandemia, a galera baixando e ouvindo. E isso tornou uma mídia muito popular. Temos alguns agregadores, Podcast Addict. Poucas pessoas estão utilizando o Addict no momento, né? Normalmente usuários de galera que usa Android, que está usando. Tem o Podcasts, que é um aplicativo nativo da Apple agora. Todos os aparelhos da Apple vêm com podcasts. O Spotify, que é muito comum, né? Muitas pessoas assinam hoje serviços de streaming musical, Amazon Music, Spotify, Deezer e tantos outros, Google Music, YouTube, que é o YouTube Music, que é uma plataforma própria do YouTube. E a própria Google lançou um aplicativo de podcast também chamado Google Podcasts. Aqui está alguns podcasts específicos que vão falar sobre história, que no meu levantamento da minha pesquisa de 2015, 2016, de mestrado, eu fiz esse levantamento. Naquele momento, esses eram os podcasts disponíveis sobre história, que falavam sobre história. Alguns eram podcasts exatamente sobre história, e outros que, um programa ou outro, falavam sobre história de uma forma indireta, ou um programa específico sobre história, dentro dos seus programas. E naquele momento o Revolu Show tinha sido lançado, era um podcast vinculado à esquerda, de movimentos sociais, e a galera formada por, se não me engano, um é advogado, outro é cientista político, mas eles acabam trazendo informações, né, sobre história, trazendo discussões históricas também. E alguns outros vão acabar pegando podcasts, temas históricos inseridos em suas narrativas, né? É o caso do Missangas, do Trilogia de Boteco, é o caso do Anticast, que eram programas que traziam historiadores, de vez em quando, vez ou outra, para fazer um debate. E tinha os podcasts que tinham programas específicos sobre história. O SciCast lançava, de vez em quando, programas que a temática era histórica. Vamos falar sobre Egito Antigo hoje, trazia um especialista em Egito Antigo para discutir o tema. Outros momentos, o Nerdcast se atrevia a falar sobre história sem especialistas, depois eles começaram a trazer especialistas, e hoje sempre tem programas sobre história com especialistas discutindo de uma forma bem descontraída esses temas.
Depois começou a surgir grandes podcasts que falavam sobre história exatamente, como o caso do Cronocast, que é o caso da Fronteiras do Tempo, o Projeto Humanos, que hoje, inclusive, o Projeto Humanos ele tomou uma proporção tão grande que os programas do Projeto Humanos estão sendo colocados no Globoplay em formato de documentários, né? Aquela questão do caso Evandro, que está sendo discutida, e o Ivan Mizanzuki, que é que é um historiador e é um dos caras que levaram o Projeto Humanos à frente, ele está em parceria com a Globo, então lançou alguns programas históricos ali e vai lançar mais. Tem um contrato aí grande. E ao ponto de algumas universidades também lançarem programas, como o caso da Faculdade de Educação, da FRJ, que lançou alguns programas, interrompeu o lançamento, né, de palestras, mas parece que vai voltar logo, logo. E nesse momento todo, em 2014, como eu disse, dentro de um bate-papo com alguns colegas, num churrasco, né? A gente, lá com meus colegas do mestrado da UFRJ e da UERJ, nós pensamos em criar um nosso próprio podcast para falar sobre história. Então, a gente foi influenciado aí no tema, baseado naquele livro do Hobsbawm, né? Sobre história, e a gente criou o Sobre História Podcast com uma tentativa de trazer uma discussão histórica dentro de uma questão da história do tempo presente, para que as pessoas comuns, que não são pessoas que gostam ou que assistem programas históricos normalmente, né, para que qualquer pessoa que pelo menos tenha um mínimo de interesse no tema possam acessar. É um programa feito por pessoas que estão inseridas na academia, todos são mestres, né, no mínimo têm um título de mestrado, são professores de escola pública, todos estão inseridos na escola dando aula, né, e ao mesmo tempo estão produzindo conteúdos para o espaço público, só que de uma forma acessível a todas as outras pessoas. Eu fui um dos cofundadores do projeto, né, e hoje eu estou um pouco afastado por conta do doutorado, mas é um filho nosso que está ali até hoje, né, então as meninas tocam o projeto até hoje, está super, super interessante. Depois eu mostro para vocês como acesso o site direitinho para a gente ver. Vocês vão achar em todas as plataformas de streaming, vocês vão achar em todos os aplicativos de podcast, é só procurar sobre história, vocês vão ter acesso a eles. E foi uma história bem legal, porque o Sobre História, ele surge ali em 2014, né, dentro da primeira turma do mestrado profissional em ensino de história, e ele foi tomando uma proporção muito grande e muito rápido. No primeiro momento, a gente lançou um programa para os nossos amigos, nossos colegas do mestrado, né? Eu lembro que a gente gravou o primeiro programa na casa de um colega nosso, Daniel, e ali a gente fez o seguinte, olha, galera, lançamos um podcast aqui, mandamos no grupo de WhatsApp, se a galera quiser aí, ou compartilhar, manda para os seus amigos. O nome do primeiro programa é Mãe, Vou Fazer História. Era uma brincadeira de que, porque nós desejamos fazer a graduação em História e como que era a vida acadêmica. A gente fez uma brincadeira, um bate-papo, costumo dizer que a gente tinha tomado uma cervejinha, a gente estava conversando, e a gente estava um bate-papo bem descontraído. E esse programa, o primeiro programa, a gente achou que ia ser ouvido por 30 pessoas no máximo, alguns colegas, né? Ou talvez a minha mãe, minha tia, os parentes. E ele tomou uma proporção tão grande que no primeiro dia de lançamento, o servidor que era gratuito e tinha um limite de 200 downloads, ele quebrou, assim, no limite, né? E o site saiu fora do ar, o podcast saiu do ar. O que aconteceu, gente? Saiu fora do ar. A gente foi ver, a gente tinha passado da cota gratuita. E a gente teve que contratar um serviço, né? Pago em dólar, então a gente teve que desembolsar ali numa vaquinha, era por volta de R$800, e a gente contratou um serviço e começamos a lançar outros programas, que para nossa surpresa, os programas tomaram uma proporção muito grande. Hoje a gente tem uma média aí, juntando todos os lugares onde a mídia é reproduzida, então a média de alguns programas tem 30 mil, 40 mil downloads, outros programas 20, 25, 30, os programas mais populares tem uma média de 40 mil downloads, e temos ouvintes em 86 países. A gente pegou, a plataforma mostra para nós onde os podcasts são reproduzidos, né? Então a gente tem 86 países onde os nossos podcasts foram reproduzidos. Isso tomou uma proporção muito grande, a gente abriu um sistema de vaquinha para as pessoas doarem, para manter o podcast, pagar o servidor, pagar um editor de áudio, porque não dava para a gente gravar e editar, é trabalhoso, né? Alguém para fazer a capa, e a capa tem toda uma metodologia para ser feita, é sempre pensado de acordo com o tema. Tudo isso gerava custos, e aí o podcast foi tendo pessoas que doavam R$50, R$1,
R$10, R$5, né? E as pessoas que acreditam no projeto, né? Então, se você quiser fazer uma doação, ajudar o projeto, nos ajude, que é sempre importante apoiar essas iniciativas. Afinal, todos nós somos professores, né? Professores de escola pública, então a gente sabe como é difícil. E é interessante que o Sobre História, ele, como eu disse, ele é formado, todos são professores da escola pública, da rede pública, seja estadual ou municipal, todos são pesquisadores da área de ensino de história, pesquisa e ensino de história, e tem o grau de mestre em ensino de história pela UFRJ ou UERJ, né? Sempre os pesquisadores ali, os membros do podcast foram formados na UERJ e na UFRJ. E o objetivo do podcast é alcançar um grande público que não sejam apenas professores e acadêmicos. Aqui está algumas capas dos nossos programas iniciais, os primeiros 12 programas, que são os programas lá do início, né, da primeira fase do projeto, que foi entre 2014, 2015 e 2016. A gente falou sobre samba, a gente falou sobre o amor, a invenção do amor, né? A gente falou sobre ditadura, a gente falou sobre a BNCC, falamos sobre games, falamos sobre carnaval, sobre assassinato, a gente falou sobre Estado laico, sobre juventude, vários temas, assim, e a gente sempre partia da perspectiva que os programas do Sobre História eram relacionados a temáticas do tempo presente, ou seja, demandas do tempo presente, pautas, questões que estavam no debate público e que muitas vezes nós éramos cobrados, enquanto historiadores, a darmos respostas sobre isso. Resposta em que sentido? No sentido de dar uma resolução dos problemas, de apresentar uma verdade? Não, mas uma visão histórica de nós historiadores. Um exemplo, quando nós lançamos o Memórias da Ditadura, estava em debate, era um debate muito grande em 2016, quando muitas pessoas estavam indo nas ruas pedindo intervenção militar. A gente sabe que isso ainda continua, mas era um momento que isso estava se intensificando, e a gente queria trazer uma discussão sobre ditadura para falar para as pessoas o que aconteceu de fato na ditadura e por que não apoiar esse tipo de iniciativa. Então a gente lançou esse programa, foi o segundo programa do Sobre História, 2015, se não me engano, 2016. Depois nós lançamos um programa sobre essas manifestações nas ruas. Quando teve a discussão da BNCC, e estava aquele debate sobre o currículo de história, nós lançamos um programa baseado em quê? Discutindo essa questão. Estava em alta também a questão dos videogames. Eu lembro que foi na época que lançou o game Assassin's Creed, era o Assassin's Creed que falava sobre revolução, sobre a Revolução Liberal, né? E aí a gente estava uma discussão muito grande no parlamento francês sobre isso, sobre a narrativa e sobre a pessoa dos líderes da Revolução, sobre Robespierre, e a gente falou assim, gente, vamos fazer um programa sobre games, né? Vamos falar como os games estão utilizando de narrativas históricas no momento e tal. A gente gravou esse programa, foi super legal, teve bastante visualização. Então a gente foi sempre trazendo temas do tempo presente para discutir isso de forma pública com as pessoas que estavam nos ouvindo. De vez em quando a gente trazia convidados, um especialista na área, e a gente montava as pautas sempre assim. Um tema a gente conhece pouco, vamos trazer um especialista, mas vamos estudar, a gente pega alguns livros de referência, sempre no post dos programas a gente lança lá uma bibliografia para a galera se basear na discussão, links, para a galera sempre pesquisar. E aí, gente, a minha pesquisa de mestrado se desenvolveu nesse sentido, dessa experiência com podcast sobre história, e eu criei uma oficina com professores, para aplicar com professores do ensino fundamental e médio, para que formar esses professores no uso de tecnologias, no caso, a mídia podcast. E aí eu fiz essa oficina, está aqui algumas etapas, hoje eu sempre estou aí agora por causa da pandemia, nem tanto, né, a gente não está viajando, mas eu sempre estava viajando, hoje online, dando cursos sobre essa metodologia de trabalho com o podcast. Então, criei uma oficina, a gente tem toda uma formação com os professores. No momento, esse ano eu fiz formação com três prefeituras, vai ter uma com o governo do estado, que a gente está conversando com algumas pessoas ainda, vamos ver se vai fechar. E o último curso que eu estou dando foi com a Secretaria de Educação de Curitiba. E aqui está um pouquinho dessa experiência. Ainda vou terminar o curso com eles, mês que vem é a última aula, e tem sido bem frutuoso, assim, bem legal. E, bom, vou fechar aqui a tela para a gente voltar à discussão. Eu peço que alguém aí também fique de olho em mim, porque se deixar a gente vai falando, né? Então puxa minha orelha, por favor.
se eu tiver... Já está com 30 minutos, para não atrasar aqui. Bom, gente, então, assim, o Sobre História, o podcast, essa foi a minha relação com essa mídia, né, produzindo conteúdo e, ao mesmo tempo, pesquisando este conteúdo, né, essa mídia, que é o podcast, e também atuando em sala de aula. Fiz várias oficinas com os meus alunos, tem a oficina de videogames também, que eu faço com os meus alunos. No momento, a gente não está fazendo esse tipo de coisa por conta da pandemia, porque exige que a gente esteja presencialmente, mas no momento também estou pesquisando, estou no doutorado, então não estou lecionando. Então, essa é um pouco da minha experiência com as tecnologias. E qual é a questão que eu quero trazer para a gente aqui, discutir esse tema agora de forma um pouco mais profunda, depois dessa breve apresentação aí de 30 minutos? É que, na atual conjuntura, a gente tem visto, principalmente a partir das manifestações de junho de 2013, uma crescente proliferação, vou usar essa palavra para a gente entender, de conteúdos narrativos históricos sendo produzidos pela internet. As pessoas sempre falaram sobre história, jornais, sempre falaram sobre história em filmes, livros, séries, sempre. Sempre esteve presente no debate público, né, as questões históricas, sempre. No entanto, eu tenho visto, essa aí é uma das teses que eu tenho levantado, a partir de um crescimento muito grande dessa onda conservadora, iniciada ali em 2013, que se desdobrou até a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, a gente tem visto uma crescente demanda por temas históricos nas redes sociais. E aí a discussão que a gente tem feito é se a mídia potencializou, ou se a mídia tem o seu papel, se a internet é mediadora desse conflito, ou se ela é um local... Ainda estamos em discussão sobre isso, levantando algumas fontes, dados, para embasar na minha pesquisa de doutorado, mas é que a gente tem visto uma mudança muito grande nesse cenário. Uma questão clara sobre isso é quando teve, em 2017, aqueles debates em Charlottesville, nos Estados Unidos, com membros da Ku Klux Klan, falando sobre nazismo, e as pessoas estavam indo para as ruas defendendo o nazismo, não sei se vocês se recordam disso, e que surgiu um debate que nunca tinha acontecido na academia anteriormente. Nunca houve esse tipo de debate, de que o nazismo seria um movimento de esquerda. Né? Assim, o nazismo é de esquerda. Isso era a tese levantada por grupos conservadores no momento dessa discussão em 2017. Isso nunca foi tema histórico de debate na academia. Assim. Resgatar alguns textos de historiadores conservadores, né, que utilizavam essa narrativa de que o nazismo, por conta de um simples denominação do partido, né, nazista, que tinha uma conotação social, né, socialista, né, o nome. E aí eu lembro que isso virou um debate público nas redes sociais. Assim. Tinham historiadores debatendo o tema, pessoas que nunca falaram sobre história se questionando isso, trazendo vídeos. Eu lembro que na época o MBL fez uma postagem comparando o socialismo com o nazismo, tentando trazer elementos que fossem parecidos aos dois, para dizer que o nazismo era de esquerda. Isso bombou nas redes sociais, isso gerou muitos compartilhamentos, discussões em fóruns, em debates, e as pessoas... Mas, gente, os historiadores não estavam preparados para discutir isso, não por conta de suas pesquisas, mas porque existia um modus operandi nas redes sociais, que era muito forte com movimentos de direita, de ultradireita, que colocavam, que traziam conteúdos e que conseguiam convencer as pessoas comuns de que, de fato, o nazismo era de esquerda. E quando a gente tentava trazer o debate, olha, não é assim, o historiador tal fala sobre isso, a fonte tal é sobre isso, não é porque tem socialista no nome, ou social no nome, que significa que é socialista, e tentando desmistificar a questão, mais ainda o debate tomava forma, e mais ainda a gente era massacrado nas redes sociais com esses debates. Quando eu falo massacrado, não é que o nosso discurso era descredibilizado por conta de fontes, de conhecimento, não. Simplesmente por uma enxurrada de compartilhamentos, de questões simplistas sobre temas históricos, que nos deixavam assim, sem saída como responder. Muitos historiadores não dominavam as tecnologias, não tinham canais grandes, não tinham movimentos grandes para debater, para trazer esse debate, para fazer esse debate de forma pública acontecer e que fosse acessível a outras pessoas. Eu lembro que, naquele momento, um youtuber chamado Nando Moura, ele criou
Hoje ele está rachado com a ultradireita, vários conflitos, mas naquele momento, em 2016, 2017, se não me engano foi 2017 mesmo, ele gravou um vídeo no seu canal no YouTube falando sobre isso, né, sobre o nazismo ser de esquerda, e uma pessoa que conseguiu debater com o Nando Moura, e não é por uma questão de somente conhecimento e formação acadêmica, vários amigos formados com doutorado em história, que pesquisam o nazismo, que pesquisam movimentos de ultradireita, que sabem do que estão falando, não estavam conseguindo fazer. Mas um youtuber, que é considerado um dos maiores youtubers do Brasil, ele inclusive é daqui de Volta Redonda, da minha cidade, que é aquele rapaz do canal... Desculpa, gente, fugiu o nome aqui agora, deu um branco, simplesmente um branco. Que ele e sua esposa, ele é formado em Relações Internacionais, tem mestrado em Relações Internacionais. Mas ele é um youtuber que fala sobre games, né? Esqueci o nome dele, hoje ele mora no Canadá com a esposa dele. Se alguém lembrar do nome, fala no chat, coloca aí, porque no momento aqui me deu um branco. Ele gravou um vídeo rebatendo as teorias levantadas pelo Nando Moura. E aquilo tomou uma proporção muito grande nas redes sociais, né? Assim, as pessoas, olha, o cara do canal lá, o canal Nerd lá, tava falando sobre isso. O cara desconstruiu o Nando Moura rapidinho. E isso gerou um debate muito grande que me levou a essa pesquisa. Onde estão os historiadores nesse momento? Assim, nesse debate, onde nós estamos? E não é por uma questão de ausência ou de vácuo de historiadores nas redes sociais, mas porque nós não conseguimos alcançar o grande público. E foi um dos meus questionamentos, que também nos levaram a produzir o Sobre História Podcast. No momento a gente também gravou programas desconstruindo essas questões, né? A gente gravou um programa chamado Quem Tem Medo de Karl Marx, então a galera ficou assim... Foi muito legal, porque a gente construiu um pouco do discurso simplista que é feito nas redes sociais, mas é muito difícil, porque a gente ainda não consegue alcançar o grande público. Mais que um programa tenha 30 mil, 40 mil downloads, a gente não chegou lá, talvez, a todo mundo, né? Aquela pessoa que compartilha fake news no WhatsApp. Então isso foi muito grande, se intensificou mais ainda nas eleições de 2018, quando um presidenciável foi na televisão, no canal Cultura, e disse que a culpa a culpa da escravidão era dos próprios negros, né? Então, quando ele fala isso num canal e tem milhares de pessoas compartilhando, isso ganha muita força. Quando historiadores são colocados pelo movimento Escola Sem Partido, por exemplo, como doutrinadores, os professores em geral, mas muito mais os historiadores, né? Como se todo historiador fosse, a maioria dos historiadores fossem pessoas que dominavam a mente das crianças, né, com seu discurso esquerdista, petista, etc., usando esses jargões. Então a gente acabou entrando num conflito de narrativas muito grande nas redes sociais. Por mais que o movimento Escola Sem Partido, como um todo, tenha perdido muita força, né, principalmente por conta do STF ter tornado inconstitucional esses projetos, ainda assim, o debate dessas questões, hora ou outra, é colocado nas redes sociais. Vira e mexe, tem um tema histórico que está sendo desconstruído por essa direita, que o problema não é ser de direita, mas ser uma direita que nega, no caso, que nega a cientificidade da pesquisa histórica, e aí que a gente está discutindo, ao mesmo tempo falando do negacionismo antivacina, né, toda essa questão, mas a ciência histórica, eu vejo a história como uma ciência, porque ela tem metodologia, porque as nossas pesquisas são baseadas em evidências, a gente trabalha com fontes, a gente tem metodologia de pesquisa, a gente tem teoria, então a gente vai para campo, a gente pesquisa, não adianta chegar no YouTube e falar que o nazismo é de esquerda e não provar, né? Então por isso eu defendo a história como uma ciência. Nesse momento, os historiadores são colocados, a cada momento, em disputa, né? Então essa é a grande, para encerrar, essa é a grande questão. Onde estão os historiadores? Como nós temos produzido conteúdo para a internet, com o objetivo de ensinar história para além dos espaços tradicionais de ensino, isto é, a academia e a escola. Pensar no espaço público como espaço de atuação e de ensino de história é uma questão que eu defendo, é uma discussão que eu tenho feito nos artigos que eu publico, nos programas que eu produzo para a internet, nos podcasts, no YouTube, com outras pessoas, conversando, em debates como esse. E é importante nós construirmos narrativas que sejam acessíveis ao grande público para que a gente coloque o historiador num espaço que é dele. Porque eu acredito que,
por mais que nem todos tenham, e vou usar essa palavra com todos os problemas que ela tem, tá, gente? Vocação, né? Só para a gente ilustrar o debate, ou familiaridade com essa questão, nem todos os historiadores têm essa proximidade em falar com o grande público, e não é necessário que todos sejam assim. Mas é importante nós criarmos espaços para que os historiadores se coloquem no espaço público em debate, né? Porque a gente não perca espaço para narrativas que não têm cientificidade e nem historicidade. Então é importante que a gente ocupe esses espaços e que a gente, de certa forma, produza narrativas específicas para os espaços digitais, sem que a gente se preocupe com a grande demanda de pesquisa, porque a gente é bombardeado também a todo momento nas nossas pesquisas, mestrado, doutorado, que a gente produza um artigo, né, que a gente produza e publique. A gente sabe como que funciona o sistema, mas às vezes o nosso artigo vai ser lido por 15 pessoas, por 20, por 30, né? Talvez um artigo com grande referência, talvez você tenha 100, 200 visualizações, downloads, mas... E o grande público, talvez um podcast chegue a 30 mil, 40 mil, 100 mil, né? Tem podcast como o Nerdcast que tem programa com mais de 1 milhão de downloads. Então, é importante, canais no YouTube, né, que pessoas têm produzido aí e tem acesso de 2 milhões de visualizações. Então, é importante a gente ocupar esses espaços e debater essa questão com muita profundidade, com muita responsabilidade. Afinal, os tempos são outros, os tempos são dinâmicos, a gente vive numa temporalidade muito, muito dinâmica, né? E que nós, historiadores, precisamos nos preocupar com as questões do tempo presente, sim. Afinal, nós temos o nosso papel social a desempenhar. Bom, gente, esse é um debate que eu faço. Obrigado pela oportunidade de estar batendo aqui 41 minutos. Obrigado pela oportunidade de a gente discutir esse tema e estou à disposição aí para mais perguntas e que a gente fortaleça o debate sempre. Puxa vida, legal demais. Eu tava muito ansioso, para falar a verdade, sabe? Desde a semana passada, quando eu falei um pouquinho sobre o que eu entendo por audiografias, Raoni, eu tenho uma vontade, sabe? Uma vontade incrível de conversar com pessoas que estão trabalhando com áudio, com produção de arquivos sonoros. E, então, assim, eu fiquei muito expectante, né, de conversar contigo sobre isso tudo, e tudo que... Todas as minhas expectativas realmente foram... Né, com essa conversa boa, né, nesse sentido, porque é um tema que eu acho muito importante, né? Pensar nessa questão de uma linguagem que nós estamos construindo, uma linguagem nova, e essa linguagem, ela é uma linguagem que tem suas características, né? Então, eu tenho... Muito se tem falado sobre o vídeo, né? Mas eu procurei agora... Eu trabalho com rádio, né? Já há algum tempo, minha tese de doutorado foi sobre a Rádio Confidência aqui em Belo Horizonte, Raoni. E aqui de Belo Horizonte, né? Uma rádio e tal. Então, e também já trabalho desde o ano de 2003 no curso de comunicação. Depois eu fui para o ensino fundamental, voltei para o ensino fundamental. Mas essa relação com a comunicação é uma relação muito próxima na minha vida em todos os sentidos, sabe? E o que a gente está fazendo é comunicação, né? Porque comunicação é uma prática, né, que nós fazemos e que nós estamos aqui tentando construir a maneira como fazer isso aqui na história, né? E aí eu fico pensando o tempo todo sobre isso e fico tentando encontrar entre nós historiadores, e eu estou encontrando, né, conversando com você, é uma grande oportunidade da gente poder pensar conjuntamente essas relações, assim, o fazer histórico, né? Como que a gente pode fazer história pensando na produção de áudio. Os estudos de vídeo já estão bem avançados, né? Você tem, por exemplo, na UF, o laboratório o Laboy, né, que trabalha com o conceito de videografia, né? Existe um debate já bem profícuo na relação do vídeo, né? Da relação vídeo com a história e também da produção de arquivos orais e tal, utilizando essa linguagem midiática. Mas eu sinto ainda que a gente tem que caminhar bastante em relação
já existem muitos trabalhos, né, como você apontou aí, mas eu acho que a gente tem que caminhar bastante nessa relação com a produção de áudio, né? Para pensar o áudio, né? Que é uma linguagem específica e que é uma prática comunicativa específica a essa produção. Então, assim, eu fico doido, assim, sabe? Para poder conversar com as pessoas, formar grupos, né, que pensem como que a gente pode produzir áudio, porque é uma sociedade imagética, né, da imagem, a imagem é muito forte, né, e aí, mas a gente tem que pensar também que a produção de arquivos sonoros, como você apontou aí na sua fala, ela tem crescido muito, né? Eu, na semana passada também, eu falei como que a Globo trabalha essa lógica, né? No Fantástico, à noite, sempre ela tem a ponta lá para algum podcast que ela depois fala, né? Que a gente vai lá e vê ali recortado lá o que é, né? Cria uma expectativa e te manda para o podcast. Quer dizer, as mídias não é uma coisa que exclui a outra, né? Você tem ali, elas estão interagindo como sempre foi, né? Os meus estudos sobre o rádio apontaram isso. Eu passei a estudar o rádio, porque eu não tinha... Quando a gente estuda o rádio, né, a dificuldade maior é encontrar as fontes, porque o rádio não preservou suas fontes. Então, não tem arquivos sonoros, né, e aí a gente não consegue muito encontrar. Mas eu descobri que o rádio ele falava através da mídia impressa, né? Então, a Biblioteca Nacional, lá, através da Hemeroteca Digital, me ajudou muito a estudar a Radioconfidência. Mas tudo isso também é um trabalho de... Tipo assim, eu tratei como fonte primária, logicamente, dos meus estudos ali, a linguagem, a tradução, né, para aquela linguagem ali, mas também pensando nessa dinâmica da transcrição, da linguagem diferente, porque uma coisa é você falar, né? Uma coisa é você se expressar oralmente, a outra coisa é você escrever aquilo que foi falado, né? Aí eu vou aproveitar aqui o meu papel de mediador. Nós já temos algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de fazer a primeira. Aliás, são duas. Agora eu vou abusar do meu papel de mediador aqui. Então, são duas. Primeiro, eu queria te perguntar, enquanto o pessoal... por favor, pessoal, eu peço, então, que vocês escrevam aí, coloquem aí no chat, que nós vamos falar aqui. Já estou vendo que a Patrícia colocou uma, né? O Rodrigo também já colocou outra, mas também outras pessoas, por favor, eu peço, né, que se inscrevam aí, coloquem aí no chat, que nós vamos falar aqui. Mas eu vou fazer duas já, tá? Para você, para a gente começar o nosso diálogo, enquanto esquenta ali a nossa conversa. E depois a gente pode fazer, como é que você prefere, em bloco ou cada uma de uma vez? Depois das minhas. Então, vou fazer as minhas, depois a gente vê, tá? Eu queria te perguntar o seguinte, eu costumo chamar, problematizar a palavra podcast, né? Porque, como você explicou muito bem aí, ela é uma plataforma de compartilhamento, né, etc., mas que acabou se tornando um gênero discursivo, né? Uma forma de fazer com uma linguagem diferenciada, né? Em rede, tem os meus trabalhos lá do Alex Primo, já no início dos anos 2000, indicavam isso, né? Que era uma mídia de nicho, né? Então, era uma mídia de nicho que funcionava em rede. Achei até legal, porque quando a gente coloca os áudios lá na plataforma do Spotify, por exemplo, já começa a aparecer e a bombar, né, outras pessoas que querem que você siga também. É uma estratégia também, né? As pessoas começam a te seguir, você começa a seguir as pessoas, né? E aí a gente começa a trocar, né? Então é uma mídia assim, onde a comunidade ali ela se estabelece em torno das trocas, né? Das trocas das práticas comunicativas. Então, ela não é uma mídia de massa, ela é uma mídia diferenciada, né? Então, já começa por aí, pensar isso. Quer dizer, é uma forma diferente de comunicação. E eu fiquei surpreso quando eu entrei lá para ver o podcast de vocês, o número de pessoas que ouvem, né? Que ouvem o podcast de vocês, que eu achei muito legal, né? Porque é difícil, né? Olha, nas minhas audiografias lá, às vezes é 50, 60 pessoas, né? E vocês conseguem 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Achei super legal isso, né? Vocês conseguiram... Isso aí só no Spotify.
Se juntar, a gente vai somando, né? O Spotify tem isso, mas no final dá bastante, assim, é uma coisa que a gente não tinha parado para pensar. No primeiro momento, a gente só contabilizava o que estava no SoundCloud, porque a gente achava que era só do SoundCloud. Depois a gente começou a juntar todos os serviços de streaming, né? Tudo que distribuía o podcast, e a gente foi somando e percebi que era muito maior do que isso. E aí, mas aí eu queria te fazer a pergunta que eu queria te fazer, fazendo esse preâmbulo todo aqui, era a seguinte: como é que você pensa o conceito de podcast? Porque esse é um debate que eu gostaria de estabelecer com outros historiadores, de pensar o nosso trabalho aqui, sabe? Porque eu não sou contra usar a palavra podcast, então, pelo contrário, eu acho que é um nome que funciona, as pessoas sabem o que vai ser, já está desenvolvendo uma linguagem, apesar de ser muito fluido, de ser qualquer coisa, né? Mas a gente sabe mais ou menos o que é, né? Assim, algumas vezes, né? É uma linguagem mais informal, etc. Mas eu acho que a palavra podcast eu não tenho problema com a utilização da palavra podcast, mas eu tenho tentado problematizar um pouco com os historiadores sobre o significado de se fazer história através da produção de arquivo de áudio, né, que eu tenho chamado de audiografia, porque para tentar sair dessa discussão, para poder problematizar essa questão. Então, como é que você pensa assim, o podcast em si, o formato, e mais do que isso? Eu acho que você já disse um pouco sobre isso, mas sobre essas questões que são nossas, as questões do tempo presente, etc., mas que não são nossas, historiadores. Por exemplo, em relação à linguagem, sabe? Como que nós podemos transpor a linguagem difícil da história para essa discussão mais... Nós temos que chegar até o público, né? E aí, como é que faz isso? Né? Com toda essa discussão. Como é difícil ser historiador nesse momento, né? Porque nós temos que explicar certas coisas que, às vezes, não são possíveis de serem explicadas naquela linguagem. Então, como é que vocês pensam isso? E ligando com a outra, como é que funciona a pauta? Como é que vocês escolhem? Eu vi que vocês trabalham lá coletivamente, né? Então, como é que é trabalhar coletivamente nesse meio? Então, já falei muito, é só para a gente abrir a discussão e, né, para a gente pensar um pouquinho, problematizar essa coisa de fazer história. Vamos lá. Quando eu tive de fazer a pesquisa de mestrado, não havia pesquisas produzir pesquisas no sentido de dissertações, teses e pouquíssimos artigos publicados que falavam especificamente da mídia podcast na área da educação. A gente tinha algumas produções vinculadas a podcast na área da comunicação, já existia pesquisas, isso eu estou falando lá em 2014, tá, gente? Mas tinha pouquíssimo, menos ainda, falando sobre educação e podcast. E sobre história, especificamente, nenhuma. Eu fiz o levantamento no banco de teses da CAPES, de dissertações de teses da CAPES, procurei na USP, que tem o seu próprio banco de teses, fui pesquisando e não achei nenhum trabalho, naquele momento, em 2014, tá, que versava sobre ensino de história e podcast. Então, para minha surpresa, meu trabalho foi pioneiro nesse ponto, né, nessa questão específica do ensino de história e podcast. Logo em seguida, começaram a surgir outras pesquisas, a gente teve alguns artigos, apresentações em congresso, estou fazendo um levantamento disso agora até para escrever um artigo, e depois isso se tornou um pouco mais comum, já teve outras dissertações sobre o tema, alguns dentro do próprio mestrado profissional em ensino de história, e alguns trabalhos me citam, outros não. É interessante ver essa dinâmica, né? Porque às vezes são tantas informações que às vezes as pessoas desconheciam o trabalho. Então, alguns sim, outros não. Está tendo pesquisas agora recente no mestrado em História Pública da Unespar, né? Lá do Paraná, em Campo Mourão, que eu dei até palestra lá num evento há 2 anos, e lá está surgindo essa pesquisa, né, de mestrado também, e é um tema que está sendo discutido de forma mais recente agora. Então, assim, é difícil definir podcast para os historiadores, né? Então eu tive de recorrer a mídias, a pesquisas da área de comunicação,
Tinha um livro sobre podcasts na época que foi lançado por produtores de podcasts, que eu tenho ele aqui, tá fora você não acha mais para comprar, só em Kindle. E eu tive de usar algumas definições presentes nesse livro para ver o que os produtores de conteúdo falavam sobre isso. E aí, nesse momento, assim, eu juntei a definição dele sobre o que era o podcast para apresentar, né, na pesquisa o que seria essa mídia, junto com questões, com definições da área da comunicação. E aí eu formulei essa teoria não, na verdade, esse conceito, né, de que o podcast é toda e qualquer mídia de áudio, também de vídeo, tá? Mas aqui nos Estados Unidos é muito comum vídeo. A gente está vendo bastante agora o Flow Podcast fazendo isso. Mas aqui no Brasil, 99% dos podcasts são de áudio, que produzem narrativas, né, para dentro de um sistema próprio de compartilhamento, que é chamado de podosfera, que hoje essa podosfera se expandiu dentro das plataformas de streaming, né? Então, naquela época não tinha Spotify ainda, Deezer, quando eu pesquisei, e que construiu narrativas com sentidos, e aí para vários temas, aí eu coloquei que versavam temas de interesse comum, agregavam pessoas e eram distribuídos por meio digital. Aí eu fiz e aí eu usei um conceito também do rádio, e aí eu trouxe a ideia de que o podcast, eu fiz uma relação com as pesquisas em comunicação, que são mídias que diferente da televisão, em que são mídias passivas, né? A ideia de mídia massiva, pós-massiva, que a gente recebe os conteúdos e a gente não consegue transmitir, fazer nenhuma relação com esse conteúdo de forma pública, a gente só recebe, né? Tipo, o podcast, ao contrário, você consegue ao mesmo tempo receber conteúdo através dessa subscrição feed de acordo com suas vontades e preferências. E aí eu faço essa diferenciação do rádio, por exemplo, porque no rádio a gente tem poucas estações disponíveis naquela localidade. Então você vai... tem aqui em Volta Redonda, tem a Rádio Sul Fluminense, tem rádios evangélicas, tem rádios comunitárias. Então, assim, nem sempre estão tocando o tema que eu quero falar, ou música que eu quero, né? Ou está discutindo o tema que eu quero. Tem N tipo de programas, né, formatos. Mas o podcast, a gente tem a oportunidade de escolher o conteúdo que nós queremos ouvir. E a gente assina e recebe, pela subscrição feed, esse conteúdo. Outra questão que nos diferencia, né, do podcast de outras mídias era a questão do feed e também a questão das narrativas construídas. Naquele momento, em 2014, eu percebi que existiam duas formas de podcast. A primeira era mesa debate, pessoas sentando, conversando sobre temas. Existia o storytelling, que era uma outra forma de narrativa, que as pessoas contavam histórias e aí utilizavam de efeitos de áudio para construir um imaginário, né, para construir uma percepção de espaço, de localidade, e fazer as pessoas experimentarem os acontecimentos bem parecidos com sons de filmes, assim, né? Essa ideia de, por exemplo, o caso Evandro, que vai vir uma espécie de documentário, que é do Projeto Humanos, está bem famoso agora. Então, o Projeto Humanos era um grande exemplo de storytelling. O História Online é um exemplo de storytelling também, mas de uma forma um pouco diferente, porque era um professor falando só sobre temas, dentro de um tempo específico bem pequeno. E aí, assim, nesse momento também fui bombardeado por várias questões. Quanto tempo um podcast deve ter, né? A gente no Sobre História ficava, uma hora é suficiente, 1h20 é suficiente, você fica cansado. Ô, Raoni, eu acho que seu som tá... Liga seu som aí. Desligou sozinho. Aí, isso. Deve ter desconectado aqui. E assim, o Flow Podcast tem 5 horas de programa, tem programa ali que eles ficam 5 horas debatendo. E aí a galera insere propaganda no meio, e a galera é um papo descontraído. Então existiam vários formatos, né? Existem vários formatos, mas predominantemente esses dois, né? Que é o storytelling e mesa debate. Eu chamo de mesa debate porque são a ideia de estar numa mesa discutindo sobre um tema, né? E sempre, alguns são mais científicos, outros são mais populares, depende da linguagem de perfil de cada um. Então fica difícil a gente definir um pouco do formato,
porque ele é bem popular. Mas, enfim, resumindo, para mim, o podcast ele vem dessa palavra, né, de iPod, casting, de transmissão de áudio, né, de streaming. E para mim, o podcast é uma mídia de áudio, e é especificamente de áudio, porque o vídeo é bem menor, mas a gente insere vídeo, mas a maioria é áudio, que através de uma subscrição feed é transmitida, e você pode assinar conteúdos que você deseja, né? Então ela não é massiva, ela para mim é uma mídia pós-massiva, e ela não é só passiva, ela também é ativa, afinal você escolhe o produto que você quer e você tem certas interações. Você consegue, por exemplo, quando é live, tem podcasts transmitidos ao vivo, né? Você consegue participar, falar, tem e-mail, obviamente que sempre tem uma curadoria por trás. Aí você consegue meio que estar mais próximo daqueles produtores de conteúdo através das redes sociais, e que é transmitida especificamente pela internet, né? Então a internet é o grande local de transmissão desses programas através de subscrição feed. Então o podcast para mim é isso, mas para outras pessoas são diferentes. Se eu chegar para os meus alunos hoje de periferia e falar podcast com eles, vão entender que o podcast é o podcast do DJ Dennis, que é um monte de música que o cara lança, joga no YouTube e a galera baixa, é como se fosse uma hora de programação ali de música eletrônica ou de funk, etc. Depende, mas na minha perspectiva acadêmica é essa a definição. Aí você teve a outra pergunta que você falou sobre a rede, eu acabei perdendo. Como é que vocês respeitam as pautas, assim, né? Que funciona em rede, né? As pautas. Sim, sim. Então, eu fiquei curioso para saber como é que história, funciona lá o Sobre História. Como é que funciona sobre essa história, rede, né? ele trabalha através da seguinte questão: demandas do tempo presente. Quais são o debate que está sendo colocado nas redes sociais, no espaço público naquele momento e que demanda uma resposta dos historiadores? Está discutindo currículo? Está muito alto? Vamos falar. Escola sem partido? Vamos falar. A gente delimita esse tema. Então a gente às vezes perde até o bonde, usa essa expressão. Passa o tema, a gente não grava o podcast e a gente escolhe não gravar um podcast sobre aquele tema. Às vezes a gente grava o tema, esquece de editar, não dá tempo, a gente perde algum tempo ali, porque somos professores, nem sempre dá para a gente acompanhar ao mesmo tempo, né? Porque hoje o debate ele é muito no agora. Né? Aconteceu alguma coisa, exemplo da CPI, já tá a galera no Twitter, já tá a galera postando, tá a galera gravando vídeo, fazendo stories, postando as coisas na internet. Então às vezes a gente perde o feeling, né, da questão. Perde o bonde andando, né? E aí a gente resolve não lançar o programa, mesmo com o programa gravado. Tem programas nossos que a gente nunca lançou, porque a gente perdeu o timing, né? A gente usa essa expressão brincando. E na minha perspectiva escolar, que eu utilizo o podcast enquanto uma mídia para professores, né, trabalhar na educação, em sala de aula, educação escolar, eu também trabalho com essa questão do tempo presente a partir de uma temática curricular. Então, se você está discutindo a Segunda Guerra Mundial e a gente traz o debate, por exemplo, do nazismo, a gente traz isso dentro de uma perspectiva do tempo presente. O que você está discutindo agora? Movimentos de ultradireita, no debate público está falando sobre racismo, e aí entra, né, o tema da palestra. Então a gente desconstrói, trabalha os temas a partir dessa perspectiva, linkando um tema curricular a uma questão do tempo presente e que envolva a realidade dos alunos. Eu sempre faço isso nas oficinas, essa é a ideia. Aí na oficina eu falo, tem a etapa do brainstorm, que a gente vai jogando, construindo as ideias, tem a etapa da desconstrução de conceitos, tem a etapa de pesquisa, de organização da pauta, que aí entra, partindo dessa questão do tempo presente, de uma pergunta inicial, né? Então, o nosso programa sobre história, ele começa assim, tem um texto base falando sobre aquela questão. Logo após esse texto inicial, que às vezes ele tem uma pegada de storytelling, né, com um pouquinho de conteúdo, para a gente se situar, tem um áudio, a gente cria um ambiente, né? Aquilo é lido, e no final sempre tem uma ou duas ou três perguntas que levantam a problematização do tema. E aí a gente faz uma espécie de regressão, né? A ideia é bem na pegada ali da perspectiva do Koselleck, que ele vai dizer no livro dele, né, do Futuro Passado, de que a história ela é uma questão que a gente constrói no tempo presente,
né, de demandas e o passado é utilizado, por exemplo, uma parte do texto vai falar sobre isso, como uma resposta às questões do tempo presente, e aquela questão de expectativa, né, futuro. Então a gente sempre utiliza essa base teórica para embasar a nossa discussão. Aí a gente volta no passado, e aí a gente tem até um programa chamado Passado a Limpo, né, que a gente vai resgatando temas dos programas anteriores, e a gente volta no passado discutindo a seguinte questão. Ditadura. Tá. Qual é o Brasil já teve outras ditaduras sem ser a ditadura militar? Aí a gente volta discutindo o tema. O que é ditadura? Conceito de ditadura, o que estava acontecendo no Brasil ali no início da década de 60, vai debatendo, vai criando espaço ao golpe, a gente rapidamente constrói essa base para as pessoas se situarem historicamente, e a gente vai discutir o tema. É um tema sobre ditadura, mas tem algo específico ali. A gente está falando sobre o quê? Memórias. Então, a gente já resgata a questão dos 435 pessoas que a Comissão da Verdade colocou como pessoas que sofreram, que foram mortas durante a ditadura. Aí a gente resgata a memória desses familiares, vai discutindo o tema, e a gente vai se debruçando sobre isso. Mas não é linear. A gente não começa em 1964 para acabar em 85. A gente traz uma questão do passado, o golpe, 64, beleza. Um pouquinho anterior para falar do clima, etc. Mas a gente pode ir lá em 69, falar da parte mais dura da ditadura e pegar questões aí do tempo presente, que naquele momento estava a Comissão da Verdade, estava a questão das manifestações, e a gente vai e volta, fazendo esse link do tempo presente, e utilizando sempre a base de que nós, historiadores, temos uma responsabilidade social também. É uma discussão que o professor Fernando Pena tem feito, né? Então, assim, se temos uma responsabilidade social diante daquele tema tratado, de dar uma resposta à sociedade, que resposta é essa? E a gente se atreve a falar das nossas opiniões sobre isso. Ou seja, não tem ninguém isento, né? Afinal, nenhuma narrativa, seja ela qual for, histórica ou não existe isenção. Todo mundo ali, até o silêncio, ele diz alguma coisa. Então, partindo dessa ideia, a gente vai construindo, né, a nossa narrativa, indo e voltando, partindo das questões do tempo presente, vai no passado, volta, para tentar dar uma resposta para a sociedade na perspectiva de nós historiadores. Ok, muito obrigado. Nós temos algumas questões aqui. Sou Luiz, acho que o microfone está desligado. Opa, está me ouvindo? Não? Eu acho que está com algum problema. Não, na verdade foi meu fone que desplugou. Eu falei e não estava me ouvindo. Então, tá jóia, perdão. O professor Rodrigo do Lé deixou uma pergunta aqui, né? E Rodrigo de Almeida Ferreira, e eu vou falar aqui. A Tris pode me ajudar a colocar ela aí. Raoni, adorando a sua fala até aqui, vou registrar uma pergunta para não esquecer. Gostaria de ouvi-lo, se você vê e como as contribuições do podcast para os professores do ensino básico construírem práticas de educação antirracista e de valorização dos direitos humanos. Essa palavra tão maldita, né? Na boca da extrema-direita, né? Direitos humanos! Agora já retomamos. Para humanos direitos, né? Para os humanos direitos. Né? Sim, humanos de direita, né? Então, só para os humanos de direita, né? Humanos de direita. Na minha pesquisa de mestrado, eu utilizo como base uma educação para os direitos humanos, como pensando a educação básica, tá? Pensando no ensino fundamental ali. Eu escolho, se não me engano, uma turma de 9º ano, e para dar um exemplo, para construir essa ideia, e utilizo uma educação para os direitos humanos como uma perspectiva de ensino. Afinal, para que serve a história se não para nos descolonizar, né? E aí eu uso até essa expressão, descolonizar de nós mesmos, descolonizar no sentido de desconstruir conceitos que são pré-definidos talvez por relações pessoais, políticas, sociais, nas quais nós estamos inseridos. Então, nessa dinâmica, eu acredito que a educação histórica serve para isso, né? Para nos desconstruir. E aí a construção ela acontece dentro de uma perspectiva de debate, de uma perspectiva de teoria versus metodologia, versus pesquisa.
e aí a gente vai construindo as nossas percepções sobre história, que o Hilsen vai dizer, e aí o Hilsen vai problematizar isso, né, da questão dos níveis, lá da consciência histórica, que eu acho que é bem problemático isso, mas é uma questão que é importante a gente discutir, né, a consciência histórica dos indivíduos, e aí a gente vai percebendo essas questões. Então eu acho que o podcast, ele pode ser usado para qualquer coisa, ele é uma mídia, né, e você pode fazer usos e usos do podcast. A minha pesquisa se chama Usos e Possibilidades, justamente por trazer essas possibilidades de usos que podem ser feitos dentro da educação. E aí, na educação, pensando na escola, eu penso a educação pública e escolar, né? Na verdade, eu falo sobre as 3 educações, porque eu defendo a ideia de que o ensino de história está em convergência, e em convergência nas 3 dinâmicas de produção de conhecimento: espaço escolar, espaço público, espaço acadêmico. Existe uma correlação entre os 3, e que aqueles historiadores que estão presentes nessas 3 questões, ou passaram por ela, ou se preocupam com ela, eles estão construindo uma educação convergente. É uma das coisas que eu tenho um artigo meu sobre isso, ensino de história em convergência, e pensando um pouco essa dinâmica. Aí quem quiser, dá para procurar lá na revista Transversos, a da UERJ, eu publiquei esse artigo ano passado, no meio da pandemia, no auge da pandemia, eu lancei esse artigo pensando um pouco dessas relações. Então, eu acredito que o podcast pode ser utilizado para qualquer coisa. Então, assim, nós historiadores e professores de história, e pensando o ensino de história, pode ser escolar, pode ser para o espaço público, né? A gente vai definir qual é o nosso objetivo ali, para onde você vai produzir, né? Sobre história, a gente está pensando para o espaço público, né? Mas a minha pesquisa de mestrado pensa a educação escolar. Então, dentro dessa questão, eu penso que a gente pode utilizar o espaço de várias vozes disponíveis no podcast, nas etapas de desconstrução de uma pauta, nas etapas de gravação, de publicação, de debate, da aula, utilizo o conceito de aula da professora Barca, professora portuguesa, de conceito de aula oficina, de que a gente pode desconstruir conceitos através do podcast. Ali tem pesquisa, ali tem levantamento de dados, para a gente conhecer qual é a realidade escolar, né? O que os nossos alunos pensam sobre aquele tema. Para isso é o brainstorming, para a gente fazer um levantamento diagnóstico. A gente identificando essas questões que precisam ser desconstruídas. A gente problematiza, a gente discute, traz a história, traz o tema da aula, a gente debate, a gente constrói a pauta e debate com os alunos. A ideia é trazer os alunos para esse debate. E nesse debate é importante que a gente, e aí é uma questão que às vezes a gente é muito julgado por isso, porque o professor de história acha que tem que desconstruir com uma narrativa pronta, né? A desconstrução acontece de um processo de embate, mas também num processo de escuta. Então é importante que nas falas dos nossos alunos, os nossos alunos fiquem livres, se sintam à vontade, para às vezes colocar seus preconceitos para fora sem perceber, né? E ali dentro de uma metodologia própria de cada professor, se aproximando, desconstruindo, debatendo, fazendo pensar sobre, trazendo a reflexão, a gente vai fazendo essa dinâmica, né, de descolonização dos conceitos, das ideias. Então eu acho que o podcast pode ser utilizado para a gente construir uma sociedade mais justa, para fazer uma educação antirracista, que é fundamental em momentos como esse, que a gente tem visto. E vamos ser sinceros, nossos alunos de periferia, a maioria deles, eu dei aula há muitos anos na escola de periferia, a escola de maior vulnerabilidade social da região, aqui do Sul Fluminense, é uma escola que foi fechada várias vezes por causa do tráfico, em que 90% dos meus alunos eram negros. Então, falar sobre, trazer a oportunidade de dar voz a esses jovens, para falar das suas mazelas, das suas dificuldades, a gente fazer promover uma educação antirracista, né? É criar protagonismo, e às vezes isso se dá sem falar sobre temas necessariamente racistas, né? A ideia de tornar nossos alunos protagonistas de sua própria história, a gente sempre fala sobre isso nas nossas aulas, é tão bonito, né? Mas dar voz a eles, né? Criar um espaço para que eles falem, para que eles se expressem, para que eles coloquem para fora o que eles pensam sobre o mundo, e às vezes esse pensamento não vai ser da maneira que a gente quer, mas a gente dando voz a eles, a gente também está promovendo uma educação que descoloniza. Eu acho que isso é importante. Senão a gente vai viver em salas de aula em que o professor, como eles dizem que nós fazemos, e a gente não faz isso,
que a gente só promove um... Isso era muito comum nas universidades, né? O professor chega e fala, e a minha aula é esse show, e é sobre isso e acabou. Né? Eu acho que não. Acho que o podcast possibilita esse debate de vozes, de várias ideias. Eu acho que isso descoloniza, isso quebra preconceitos. Debate. Né? A professora Patrícia Teixeira de Sá também coloca, né? Tem uma pergunta que trata dessas questões. Eu vou fazer as duas em conjunto, pode ser, professora Patrícia? Eu vou fazer primeiro essa, então depois a outra. Gostaria de registrar uma pergunta, pensando o podcast como também um processo de aprendizagem. Quais são as suas visões sobre o potencial dessa mídia para as práticas docentes? E quais as dificuldades que você percebe na produção nas escolas públicas, que é o que a gente estava falando aqui, né? Levantando a bola aqui e aí ela manda outra também. Fiquei curiosa também para saber, deixa ela colocar aqui, fiquei curiosa também para saber sobre história, possui estratégias para interagir, conhecer as visões de seu público a respeito dos temas selecionados. É uma perspectiva para esse projeto ou seria inviável na sua visão? E eu vou emendar aqui, como é que você pensa essa interlocução? Assim, eu estava lendo ontem em Stuart Hall, no livro de Aspas, ele tem um livro que ele trata sobre comunicação, e aí ele estava falando do processo da comunicação, né? Codificação e decodificação. E uma linha mais tradicional da comunicação acha que a comunicação é produção, meio e recepção, né? Uhum. E, na verdade, não funciona assim, né? Então, completando um pouco o que a professora Patrícia diz, como é que é assim, esse processo, né, de comunicação do público, do sobre história com o público, né? Eu achei muito interessante a pergunta dela, eu acho que é uma questão importantíssima da gente Vou começar por essa última, então. Assim, o canal que os canais que nós utilizamos, inicialmente a gente utilizava o e-mail. Então as pessoas, quer mandar alguma coisa sobre história, então você vai perceber lá que a gente tem o chamado, fugiu aqui o nome, falei, já esqueci, que é o Passado a Limpo, que é onde nós escutamos as pessoas, né? Então, de vez em quando, a gente recebia e-mails, né? Só que a gente percebeu que as pessoas estavam participando das redes sociais, na verdade. Tinham mais participações, comentários em posts, comentários no SoundCloud, comentários no aplicativo Podcasts, tem um sisteminha lá de avaliação. As pessoas falam o que elas pensam ali, colocam e avaliam o programa. E a gente é chamado de tudo, de comunista, né, petista, tem várias coisas. E tem também pessoas elogiando. O que a gente faz? A gente ouve todo mundo e, obviamente, que a gente tenta fazer só uma curadoria de acordo com o tema de cada podcast. Às vezes tem temas que a gente faz a leitura de e-mails por causa dos temas, né, que tem a ver com o programa, para poder elaborar o assunto. Mas a gente lê todos. E às vezes a gente lê coisas ofensivas e fala mesmo, a gente se posiciona. Lembro de uma vez que a gente leu um e-mail, uma pessoa criticando, porque tinha todo mundo pensando igual ali, sabe? São 6 historiadores pensando a mesma coisa, você tem que trazer pessoas diferentes para fazer o debate. Aí a gente simplesmente falou assim, olha, o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser. A gente respondeu dessa forma, brincando. Mas assim, eu não quero trazer um cara de extrema-direita para debater, ele tem um espaço, vários espaços que ele já faz isso. Né? Esse espaço é nosso, é para a gente construir aquilo que a gente acredita, que a gente quer fazer. Então é um espaço dos historiadores, né? E a gente fortalecendo esse debate que é um espaço nosso para a gente construir as narrativas que a gente defende. E ponto. Eu não preciso tentar fazer uma mediação com um debate que não é objetivo. Nosso objetivo é falar sobre história de forma palatável a todas as outras pessoas, mas dentro da perspectiva de que nós somos, na época, respondendo isso, né? Eram 6 historiadores formados em história, professores de sala de aula, falando sobre o que pensa sobre esses temas. Ponto, baseado, obviamente, em pesquisa, metodologia própria, na questão do tempo presente, trazendo bibliografia, aquilo que a gente pensava sobre isso, e ponto. Outras vezes a gente recebia e-mails de pessoas questionando as informações que a gente apresentava. Isso era incrível, porque a gente... realmente, valeu, obrigado pelo... a gente foi equivocado nessa questão, porque essa é a dinâmica, né, de correção, ninguém ali é dono da verdade, mas a gente também quer ter o nosso espaço para a gente falar sobre o que a gente pensa, porque na internet já está cheio de lugares
porque as pessoas falam sobre o que pensam. Porque eu tenho que ceder meu espaço a uma pessoa que eu não quero que essa pessoa fala, porque ela vai contra a cientificidade da história, por exemplo. E a gente, de vez em quando, trazia pessoas especialistas para falar sobre temas. Então, assim, estava trazendo alguém diferente, para poder não ficar só as mesmas pessoas falando. Eu, particularmente, mesmo ativo no programa, não falava sobre todos os temas. Eu não me sentia seguro para falar sobre alguns temas, não participava. Outros temas eu participava, e aí era essa dinâmica, né? Também de reconhecer que nem tudo, a gente tem que versar sobre tudo. A gente estuda, pesquisa, mas é importante também trazer especialista para falar, pessoas que têm mais afinidade com o tema a fazer. Eu acho que essa é essa dinâmica. Então, pelo e-mail, redes sociais, a galera respondia, a gente lia, mensagem no Facebook a gente lia, mensagem no Instagram a gente lia, as ofensivas e as não ofensivas. Né? Obviamente, quando o cara chegava e mandava a gente para aquele lugar, a gente não respondia. Né? A gente também não vai ficar dando ibope para a gente assim. Mas quando era uma questão que questionava, mesmo uma pessoa não tendo, discordando do nosso programa, a gente lia, a gente dava a resposta que a gente achava importante naquele momento. E tem alguns programas que a gente já lançou, se você procurar lá aí sobre história, eu vou tentar aqui compartilhar a tela rapidinho para vocês verem o site, que é onde vocês vão encontrar facilmente. Deixa eu ver se eu acho aqui. No guia do Chrome aqui, eu acho que eu consigo colocar. Esse vai aparecer para vocês. Apareceu? Vai, apareceu. Então, apareceu, tem um programa aqui, só para mostrar para vocês, que a gente fez um passado a limpo, que era um programa só para ler e-mails, respostas de redes sociais. A gente, não sei se eu estou encontrando. Eu acho muito legal essa coisa, assim, que você bota a pessoa para falar, né? Aí tem as respostas, tem o do Boulos, que eu acho ótimo, assim, falando. Muito legal essa coisa de dialogar com. E aqui, ó, esse bolha, 47. Né? Sair da bolha. Sim. Passado a limpo aqui, ó. A gente foi um programa que teve gente que mandou áudio, teve gente que mandou texto, tem gente que compartilha as coisas. Aí alguém comentando aqui, ó, no meio do podcast, Batoré de toga é ótimo, ele vem com ré, falando. Carlinha sempre nos divertindo. Aí, ele vem em 22, pessoa perguntando, sempre tem uma coisa de diferente, né? Um comentário, sempre tem alguém participando de alguma forma. Então a gente, na verdade, deixa o espaço livre, desde que não seja ofensivo. Eu acho que o debate é super importante. E a primeira pergunta foi, professor? Desculpa, porque eu sou meio devagar. Patrícia, coloca aí pra gente. A primeira pergunta. Sua primeira pergunta. Gostaria de registrar uma pergunta, pensando no podcast também como processo de aprendizagem, quais são suas visões sobre o potencial dessa mídia para as práticas docentes? E quais dificuldades você percebe pela sua produção nas escolas? Então, tem batido muito isso lá na Prefeitura de Curitiba, e através da oficina que eu apresento, eu tento trazer essas potencialidades, né? De a gente ouvir as vozes dos alunos, de desconstruir conceitos, de trazer o debate, de cumprir alguns objetivos da BNCC. A BNCC, ela fala em podcast, se eu não me engano, 15 vezes, uma coisa assim. Ela fala em podcast ao longo do texto 15 vezes. Ou seja, é pedido que o podcast seja uma mídia discutida também em sala de aula. Então, eu coloco os alunos para participarem, e tem alunos que não querem falar, né? Eles não querem participar do programa, mas eles querem construir a pauta, eles querem mediar a tecnologia ali, eles querem editar, quer fazer uma arte. Então, tem várias metodologias que a gente acaba aplicando, que também desenvolve algumas questões dos alunos. Mas o grande desafio são dois. É a questão das vozes dos alunos, que a gente está em um momento tão difícil, em que professores estão sendo atacados a todo momento, né? E aí, deputada vai lá e me lança um projeto de lei para que seja autorizada a gravação de professores em sala de aula. Uma professora de história, inclusive, né? Que é deputada. Ela faz isso com toda a calma possível, achando que isso é legal, né? Aqui em Minas, eles estão obrigando a gente a gravar não a gravar, estou falando errado, mas a abrir a câmera todas as vezes, é uma pressão, um assédio. Sim. Nacional o processo. E é um assédio que tem problemas. Primeiro, pela própria questão do assédio em si, né? Então a gente está sendo assediado a todo momento por isso. Segundo, a questão do direito autoral. Eu defendo a aula como algo autoral, né? Ou seja,
O que eu estou fazendo aqui, a minha pesquisa é minha, eu que faço, obviamente diálogo com os colegas, mas ela é algo que eu produzi, né? Ou seja, a minha aula também é uma produção minha, eu que preparei, eu que estudei, tá meu rosto ali, é minha voz, é o meu conhecimento, é minha formação. E assim, eu sou concursado, para dar aula na escola pública para aqueles alunos que estão ali. E eu entendo o meu papel social, mas a aula é minha. É nesse sentido de que existe um contrato, né, sendo feito ali com os alunos, com a escola, com a prefeitura, com a instituição, no caso, né? Então, eu não quero que a minha aula seja gravada, que a minha aula seja utilizada, vendida, né? Como aconteceu em algumas prefeituras, eu tenho recebido números, inclusive numa palestra que eu dei numa prefeitura, a professora falou isso comigo, falou assim, ô, Raoni, como é que funciona esse negócio de podcast? Fica gravado, depois pode acessar? Pode, beleza. Então, o que acontece? Eu estou dando a minha aula aqui e a prefeitura quer que a gente grave as nossas aulas e elas fiquem disponíveis depois para os alunos. Mas aí, né, primeiramente você pensa, legal, né, a aula está ali para os alunos depois, se não tirar uma dúvida, né, legal, bacana. Aí você começa a perceber, mas a minha aula está disponível, qualquer pessoa pode entrar, e aí, sei lá, vamos pensar aqui, né, gravei aquele tema, né, ano que vem. Professor, precisa dar aula não. Você entrou de licença, mas a gente tem aulas aqui, ó. A gente não precisa. Tem 10 aulas aqui de história que fulano deu no ano passado, vai colocar no seu lugar. Isso é problemático, né? Onde está o papel do professor aí? O professor é só um reprodutor de conteúdo? Onde está a relação, né? O conhecimento é algo tão dinâmico, ele não pode ficar preso dentro de um vídeo e no ano seguinte a minha aula é outra, mesmo falando sobre o mesmo tema. Eu sempre estou em formação. Então são questões que estão em discussão no momento, né? Professores estão sendo questionados a todo momento sobre isso. E a própria dinâmica da pandemia potencializou isso. Esse é um desafio, né, da questão da gravação, da aula, disponibilidade, direito autoral. Né? E outro desafio é a exposição dos alunos. Então, assim, você gravar um podcast e colocar isso de forma pública é problemático. Né? Ou seja, você colocar os alunos expostos a falar sobre um tema nas redes sociais é complicado. Até tirar foto dos alunos é algo complicado. A escola tem escola que é meio que preparada, os pais quando matriculam, coloca lá já assinando que a imagem do aluno pode ser utilizada numa atividade pedagógica, que pode ser tirada uma foto de um evento escolar e aparecer na rede social da escola. São coisas assim que a gente não tem resposta para isso, porque não tem parâmetro jurídico para nos embasar. Né? Ainda não tem sobre isso. E aí entra o terceiro problemática, que é a questão da escola sem partido, né? A gente é caçado a todo momento, né? Caçado. Se você gravar seu podcast e colocar público, você vai ser caçado, vai encontrar uma vírgula fora do lugar, você pode até ser editado e você virou um doutrinador comunista, petista, que vai transformar as crianças em robozinhos, né? Então é uma coisa bem complicada da gente pensar. E esses são os desafios, e não tem resposta concreta para isso, eu não tenho resposta para dar, fato. Então, quando eu faço minha oficina, o que eu falo? Eu falo, gente, vamos pensar no processo. O processo é mais legal do que o fim. Né? Gravar o programa é super legal, mas o processo de construir a pauta, até mesmo da gravação, de botar a galera para falar, é super legal, mas não publica. Né? Se você não está se sentindo seguro, se a escola não tem essa pegada, não publica o podcast. Grava, edita com os alunos e fica entre vocês. Escuta entre vocês. Né? O gostoso, o legal é participar do processo. Né, às vezes publica só uma foto, se a escola autorizar, né, depende da escola, mas não faz o áudio, não coloca público. Vivencie o processo, que o processo é muito interessante. Né? O professor Rodrigo aqui tem 2 colocações, né, que vieram junto aqui com o nosso debate aqui. Já um pouco finalizando o nosso processo, né, muito importante essa linha de trabalho do processo de construção como escuta, com pesquisa e com produção do conteúdo, como caminho metodológico para uma educação crítica voltada para a autonomia do estudante. Né? E também a Daniela, um pouco abaixo também, ela comentou, se você puder colocar, estamos sendo pressionados também a abrir a câmera em reuniões. Isso eu briguei na última aqui, em Minas, tá? Porque há não sei de onde que você fala, Daniela, mas aqui, assim, a gente é obrigado a expor a toda nossa casa, nossa privacidade o tempo todo. Eu comprei aqui o
o quadro, né? Porque eu não admito isso, né? Que isso seja possível, né? Da gente pensar que a gente não possa ter um espaço da gente, né? E é isso mesmo, assim. E aí a gente está com um processo de resistência. Então é isso. Eu também falo de Ouro Preto, né? Eu falo de Ouro Preto. E é isso mesmo. Eles estão pressionando a gente a abrir as câmeras, né? Abrir o espaço na nossa vida privada e tal, porque eles estão... É um processo de assédio, né? E é isso aí, é um processo de resistência, né? Sempre, né? E estou contigo nessa luta aí, né? Para pensar essas questões. E gente, tem alunos também que estão sendo forçados, professor, assim com os professores isso acontece, e com os alunos. Tem alunos também que é aquela coisa, né? Abrir a intimidade do aluno, para outros alunos, verem como é seu quarto. Então, tem aluno que não sente a vontade de abrir câmera. Isso quando é online, né? Fora ainda os problemas que a gente tem de acesso, que são outras questões. Então, assim, estamos vivenciando um momento que a gente tem mais problemas e perguntas do que respostas. E eu, sinceramente, não tenho resposta sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa discutir política pública para encontrar um sentido, e aí com a participação dos profissionais de educação, né? Para que a gente encontre sentidos que sejam comuns, né? A realização dessas aulas online, desse ensino híbrido, que já está se discutindo o híbrido, né? Alguns ainda são remotos, mas já está chegando o híbrido. Então, o que vai ser feito com isso, né? Tem que ser feito na forma da lei, vai discutir a política pública, vai implementar isso, vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, vai ser... Não sei, a gente precisa legitimar isso, porque a gente está, na verdade, à mercê de ataques a todo momento, a gente está... tem colega meu que dá aula, assim, em escola particular, tá lá, ele não pode chamar a atenção do aluno para abrir a câmera, então não sabe se o aluno está prestando atenção na aula, o que ele está fazendo, né? Faz chamada, tem hora que não responde. O colega meu falando assim, olha, um belo dia entrou um cara na minha aula, com um nome muito doido, e saiu ofendendo todos os alunos, e saiu da aula. Entrou, fez uma algazarra e saiu da aula. Como que a gente lida com uma situação dessa, né? É crime, será? Não sei. Como a gente sabe quem entrou? Nem sempre dá para você identificar o ID, nem sempre dá para identificar o IP daquela pessoa. Então são questões que a gente está sendo bombardeados e a gente não tem resposta. Ok. Tem alguma questão aí que vazou, que faltou, pessoal? Faltou. Tá. A Patrícia pediu para anunciar aqui, né, que na semana que vem, né, já caminhando para a nossa próxima, agradecendo primeiro o Raoni, né, a gente prepara, o papel da gente aqui, Raoni, é me preparar para as próximas discussões que vão vir, né, e aí a gente, eu agradeço profundamente, assim, a sua fala, né, que foi muito produtiva da gente pensar num que eu tenho chamado de produto-processo, né, produto-processo. E aí, coloca aí, Patrícia, por favor, o título da próxima. Eu que tenho que agradecer, professor. Muito obrigado e a oportunidade de estar aqui conversando com a galera. Depois as pessoas que vão ouvir, né, ou ver este programa, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Tá aí meu contato, provavelmente aqui eu já curti lá no Facebook. Daqui a pouco eu compartilho e coloco meu nome ali, tá? Meu Facebook para quem quiser entrar, depois o Instagram. Vamos continuar conversando. Às vezes tem professores que querem conversar, trocar ideia, partilhar experiência, ou só ouvir, né? Porque no momento, às vezes, a gente só quer partilhar a luta. Você não está sozinho na luta, seja na sua pesquisa de pós-graduação, seja na sua sala de aula, seja onde você estiver, estamos aqui para enfrentar esse momento juntos. E obrigado pela oportunidade de dar voz a essa pesquisa, de dar voz a essa dinâmica, né? Essa minha preocupação acadêmica, também como professor, eu sou professor de escola pública, e também como pesquisador. Muito obrigado, professora Patrícia, que entrou primeiramente em contato comigo, professor Luiz Otávio, pela mediação, a todos os companheiros e companheiras que estão participando desse momento. Estou sempre à disposição. Esse espaço de vocês, da UF, é fundamental para a gente debater essa questão. Parabéns pelo trabalho imenso dentro de um momento tão difícil. Eu agradeço, só gostaria aqui de reforçar então, pessoal, para a gente, dia 1º, dia 1/7, né, o negro e o índio na independência do Brasil, um problema de cultura da história. E eu acho que depois dessa fala do professor Raoni aí, a gente vai ter assim, pensar né, o que vai resultar então desses nossos encontros, né, dessa nossa proposta aí de pensar
esses imaginários da independência. Nós agradecemos profundamente, tá? A todos que participaram, que mobilizaram, né? A equipe que esteve aqui com a gente, né? Pensando aqui no fundo, você sabe, né, Raoni, que precisa sempre de uma conexão entre né, é um processo junto, sempre é junto e coletivo, né? Então é isso, eu agradeço profundamente, então, a presença de todos, os comentários, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Todos tenham uma ótima tarde, um ótimo final de semana, né? Para todos aqueles que sextou, é cringe, sextou, gente. Então é o ciclo de debates, né, pessoal, aí, ó, da independência, imaginários sociais e práticas de educação antirracista, que continua, então, dia 1º de julho, com a palestra do João Pimenta, né, o negro e o índio na independência do Brasil, um problema da cultura da história. Né? Tá bom? Valeu. Muito obrigado aí, boa noite, boa tarde para todos. Sextou, né? Sextou. Então tá bom, muito obrigado.